Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade eu quero compartilhar com você uma preocupação que eu tenho tido nos últimos dias em relação à perseguição que está ocorrendo em nosso país e eu acredito ser importante a gente entender a gênese das perseguições. Perseguições são fatos, que ocorreram ao longo da história do mundo, em alguns lugares com maior intensidade, com efeitos destrutivos muito maiores, em outros talvez nem tanto. Mas o fato é que as perseguições, elas possuem, independente dos lugares, elas possuem uma dinâmica muito similar. E é sobre isso que eu quero falar com você. O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre as perseguições é o fato de que elas se originam a partir de um processo social bastante complexo que frequentemente está enraizada, por exemplo, em algumas tensões pré-existentes no interior de uma sociedade, como, por exemplo, as desigualdades sociais, os conflitos de natureza cultural e também, e principalmente, as rivalidades políticas. O que ocorre é que em momentos de crise, essas tensões elas acabam por intensificar-se e busca-se a partir daí um determinado culpado para os problemas que a sociedade vive. Então, alguém ou um grupo de pessoas procura responsabilizar um indivíduo ou um grupo de indivíduos pelos problemas que são enfrentados pela sociedade. Então, o primeiro passo é a existência dessas tensões, desses problemas, o surgimento desses problemas de natureza social. Aí vem um processo mais complicado que é a escolha de um culpado. E essa seleção por culpados, ela geralmente recai sobre o grupo mais fragilizado ou que não tenha tanta representatividade na esfera pública e também tem relação com grupos minoritários, grupos marginalizados, e que acabam então sendo vistos com certa desconfiança por um grupo de pessoas e é atribuído a eles, mesmo que não seja uma culpa pelos problemas sociais. Mas é importante destacar que essa culpabilidade ela não recai apenas sobre grupos minoritários. Ela acaba recaindo sobre grupos que talvez não tenham tanto poder midiático, político e até econômico. E isso significa dizer que um pequeno grupo com poder midiático, poder econômico, poder político, pode culpabilizar um grande grupo de pessoas pelos problemas sociais. Então, essa grande parcela da sociedade, da população, que pensa diferente, e também busca a mesma liberdade de expressão, de ação, sua liberdade de expor as suas ideias na esfera pública, de razões, de argumentar, essas pessoas acabam então sendo culpadas pelos problemas sociais, quando de fato não é. Então, o primeiro ponto é você perceber um problema, você encontrar um culpado, só que o grande problema desse processo de culpabilização é que esse processo ele é frequentemente impulsionado por líderes e grupos de pessoas que estão no poder e que não necessariamente é um grupo majoritário, pode ser uma minoria, mas que possui o poder e a partir daí, intencionalmente, eles constroem uma narrativa para justificar as perseguições. E é importante destacar que a narrativa não está necessariamente comprometida com os fatos, com a veracidade dos fatos. A narrativa, ela é construída a partir de perspectivas ideológicas particulares que
têm pouco ou nenhum compromisso com os fatos. Vamos usar um exemplo. Quando Nero quis reconstruir Roma, quis alterar a configuração da cidade, ele simplesmente ateou fogo em alguns bairros e depois atribuiu, né, essa ação aos cristãos. E os cristãos foram perseguidos, foram mortos, criou-se uma narrativa em cima de uma situação, mas essa situação não correspondia aos fatos. E isso é muito importante nós termos essa clareza de que as narrativas geralmente elas estão completamente dissociadas dos fatos. E como que essas narrativas são disseminadas? Essas narrativas, na atualidade, elas são disseminadas pela mídia, né, propaganda, pelo próprio discurso público, e essas narrativas, elas impactam no sentido de moldar a percepção social e convencer a população, né, de que aquele grupo selecionado, aquelas pessoas selecionadas, são responsáveis pelos males que a sociedade enfrenta, tá? Então, veja bem, uma vez identificado o culpado e realizado então esse processo de culpabilização, nós entramos no outro ponto, que é a adjetivação desse grupo, né? Que daí ela vai tornar-se uma ferramenta muito, mas muito poderosa para solidificar essa perseguição. Então, os membros desse grupo, né, escolhido como culpados, né, de acordo com essa narrativa, são rotulados aí com adjetivos negativos e desumanizantes, né, que vão desde, por exemplo, pessoas perigosas, pessoas subversivas. Aqui no Brasil, a narrativa contra os grupos, geralmente ela está acontecendo do seguinte modo: uma caracterização, uma adjetivação daqueles que pensam diferentes, como nazistas, fascistas, fundamentalistas e uma série de outros adjetivos. Ou seja, não se trata as pessoas pelas suas ideias, não se trata as pessoas com base em fatos, mas se trata pessoas com base em narrativas, e utiliza-se de adjetivos que nada tem a ver com a realidade como ela é. Porque quando você utiliza o conceito de fascismo, nazismo, você tem que entender que esses conceitos estão relacionados a um momento da história de extrema perseguição e desequilíbrio social e político, que não necessariamente reflete o posicionamento de pessoas na sociedade brasileira. Você chamar uma senhora que está na frente de um quartel com a Bíblia na mão e uma bandeira do Brasil de fascista e nazista é um uso descabido e completamente equivocado do termo fascismo ou o termo nazismo. Mas essa rotulação, ela serve para desumanizar as pessoas. Então, essa linguagem, ela não apenas vai justificar a perseguição, mas também facilita o apoio, né, de uma grande parte da sociedade ou a indiferença de outra parte da sociedade em relação à perseguição que essas pessoas estão sofrendo. Então, um caso complicado em nosso país são os presos de 8 de janeiro, que são taxados de terroristas, nazistas, fascistas, e o que a gente está vendo é uma grande parte da população indiferente a essa realidade e outra parte da sociedade apoiando a perseguição a essas pessoas, que não faz sentido nenhum. Porque uma pessoa que vai lá em uma estátua e escreve "perdeu o mané" jamais pode ser adjetivada de terrorista, de nazista ou fascista. Pode ser considerado um ato errado? Pode, mas não necessariamente essa pessoa pode ser adjetivada dessa maneira. Mas essa adjetivação tem como finalidade primordial desumanizar o indivíduo, para que, ao serem perpetradas as perseguições mais horrendas, como, por exemplo, 17 anos de prisão para uma pessoa que escreve "perdeu o mané" numa estátua, é algo completamente absurdo. Mas o processo de desumanização ocorreu de tal forma que as pessoas se tornaram insensíveis a essa realidade. Então,
a desumanização é o passo final e crucial no processo de perseguição. Então, quando um grupo de pessoas é desumanizado, ele acaba sendo tratado como alguém inferior, alguém com menos direitos, ou alguém que não deveria ter acesso à justiça, de fato, mas é tratado como um criminoso mesmo não o sendo. Ou seja, é alguém menos humano. Então, essa desumanização, ela abre caminho, né, para abusos extremos, como penas extremamente prolongadas para atos corriqueiros, né, e até justifica a violência contra determinadas pessoas, perseguições por parte de agentes institucionais, né, torturas e até, no caso de algumas situações, o genocídio. Então, já que as ações contra os desumanizados, elas não são mais vistas como moralmente erradas e inaceitáveis. Um exemplo disso é o modo como o judiciário está pervertendo, subvertendo, destruindo as leis do país para vingança pessoal em relação aos seus oponentes. Então, ao longo da história, essa sequência, né, da seleção de um culpado até a completa desumanização das pessoas, ela tem sido, então, um padrão recorrente nas perseguições e, infelizmente, é o que a gente vê em nosso país. A minha oração é para que este momento seja superado e as coisas voltem à sua normalidade. Um forte abraço e até uma próxima.